Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje a gente vai ler o segundo livro de Samuel, capítulos 17 e 18. Vamos ler também o último salmo, Salmo 150 e 1 aos Coríntios, capítulo 11. Então, se você chegou até aqui e esteve acompanhando diariamente a leitura, você chegou até o final do livro dos Salmos, que é o que tem maior volume de texto na Bíblia, né? Então, deixe o seu comentário aí. Eu li o livro dos Salmos em 2023, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, te louvamos, Pai. Nessa manhã, te agradecemos, porque a cada dia o Senhor renova a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a ter misericórdia de nós, Pai, porque somos pecadores e se não fosse a tua misericórdia, nós seríamos consumidos. Perdoa-nos, limpa-nos e transforma-nos, ó Deus, segundo a tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Que história, né? História de conspiração. Aitofel, que era fiel a Davi, agora se voltou contra ele, está a favor do seu filho Absalão e dá uma ideia de matá-lo, de como matá-lo. E aí vem Uzai, e aí ele, na verdade, ele está ali com Absalão, mas ele não está comprometido efetivamente com Absalão, ele está interessado em favorecer Davi. Então ele dá uma ideia diferente, de que todo o povo de Israel
vá e se volte contra Davi. O que, de certa forma, talvez dê tempo aí para Davi fugir, né? Então, é isso que acontece. E o último versículo aí que a gente leu, o finalzinho, diz que o Senhor havia decidido frustrar, entre aspas, o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. O bom conselho no sentido de que o conselho de Aitofel tinha mais chance de dar certo do que o conselho de Uzai, mas eles seguem o conselho de Uzai. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe essa noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Ahimaaz estavam em Rogel, que uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Ahimaaz e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levantem-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Vamos continuar. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além do trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado. Então nós vemos aqui os informantes de Davi indo levar informação, quase foram descobertos. Aitofel, quando percebe que o seu plano, né, tinha sido desprezado, ele se frustrou, tadinho, né? Sempre foi tão prestigiado, sempre foi consultado para saber suas opiniões, suas ideias, e isso sempre foi acatado, e dessa vez não. Então ele diz ali o versículo 23, né, que ele pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Ele mesmo se matou. Bom, tudo isso deu tempo para Davi chegar a outro lugar. Ali onde ele chegou, alguns homens trouxeram um monte de coisas para eles se alimentarem, né? E aí nós vamos continuar a leitura agora no capítulo 18. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outra sob o comando de Itai o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês.
Mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, Abissai e Itai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Olha só, o jovem, o filho dele quer matá-lo e ele está tentando aliviar a barra de Absalão. Ele sabia que os homens que estavam com ele eram mais capazes, mais competentes do que os homens que estavam com Absalão. Então ele fala: olha, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Então eles se encontraram nessa floresta. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. Claro, né? O povo que estava ali aliado de Davi eram poderosíssimos. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens. Perda. Não perca. Muita gente fala perca, mas não é perca, é perda. Com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Olha que interessante aqui. A batalha se deu num local inadequado para batalhas. E aí ele está dizendo que a floresta matou mais gente do que a espada. Por quê? Porque a floresta é um ambiente perigoso, né? Tem muitas coisas ali que podem matar, que podem, enfim, servir de armadilha, espinhos, buracos, enfim, várias coisas. E aí olha o que aconteceu. Versículo 9. Absalão, montado em uma mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Então imagina, ele está sentado na mula, aí ele passou por um lugar, a cabeça dele ficou presa, ele ficou preso pela cabeça, o corpo dele largado, porque a mula passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você ouviu? E por que não o abateu ali mesmo? A Joabe queria ver sangue. Esse Joabe aqui, extremamente fiel a Davi, mas de vez em quando ele pisa no tomate com Davi. Davi tinha pedido para tratar ele com brandura. E agora ele fala: por que você não abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem, o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abissai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. O Joabe fez isso. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei.
porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias, você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Aimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Ele queria dar a notícia para Davi, mas Joabe mandou o etíope. E se você acompanha as corridas de São Silvestre, você sabe que os etíopes correm muito, né? E sempre foi assim. Então, cadê aqui? Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimaas respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Olha só, o cara era fera na corrida também, hein? Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão, sobre a muralha. Levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aimaas respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo ao rei, porém não sei o que era. Ele sabia, né? O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? E o etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Bom, Joabe vai repreender Davi, é claro, né? Bom, Davi está sofrendo consequências dos seus próprios pecados, da sua própria negligência. Ele não cuidou bem do coração dos seus filhos, não tratou devidamente toda aquela questão do incesto, permitiu que o coração de Absalão se enchesse de ódio, de fúria, desprezou Absalão, mandou Absalão ficar longe dele por anos a fio. E agora Absalão morreu. E ele tem palavras como essa aqui. E isso vai chocar o coração de Joabe e dos aliados de Davi, porque como é que pode? Como é que pode ele chorar tanto e fazer toda essa cena por conta de Absalão, quando Absalão fez o que ninguém fez com Davi? Tentou tomar de Davi o reino e ainda matá-lo. Então isso decepcionou muito o pessoal.
Todas essas histórias aqui detalhadas das fraquezas e das limitações de Davi servem para mostrar que, embora ele fosse um herói, tivesse um coração reto em muitas áreas, Davi foi fraco em relação à sua família, ele foi fraco em relação ao domínio próprio, no que diz respeito aos seus desejos, lascívia. Então, isso tudo ajuda a gente a perceber nas Escrituras que é preciso que venha alguém perfeito, é preciso que venha alguém que traga salvação de fato, porque o pecado ele faz a festa na vida do povo de Deus. Se Deus não intervir, se Deus não agir, se Deus não enviar o seu próprio Filho para nos salvar, não há salvação para ninguém, nem para Davi. Nem para Davi. Vamos então agora ao Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Doxologia final, a adoração, um momento de glorificação a Deus final, chamando todos a louvarem ao Senhor. Louvem o Senhor, louvem o Senhor. E agora vamos... deixa seu comentário aí, hein? Se você leu todo o livro de Salmos esse ano, deixa seu comentário aí. Agora o capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Esse é um dos textos complicados, hein? Vamos terminar aqui. Versículo 13. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, a questão complicada aqui, que trata a respeito do véu, né, de se cobrir a cabeça. As mulheres devem cobrir a cabeça na igreja. Eu creio que o ponto comum aqui entre, vamos dizer assim, entre essa época, essa cultura e todas as outras épocas é isso aqui, ó.
no versículo 10, o sinal de autoridade. Tá? Naquele contexto, a mulher com a cabeça descoberta, o que isso comunicava? A semiótica, o que isso transmitia visualmente, qual era a informação comunicada quando uma mulher estava com a cabeça descoberta? Que ela não tinha um cabeça, que ela não tinha uma autoridade acima dela. É como se ela tivesse com a cabeça raspada. É como se ela tivesse, vamos dizer, desonrada. Né? É possível que as mulheres pagãs, aquelas mulheres prostitutas cultuais, tivessem o cabelo raspado. Então, as mulheres na igreja usavam o véu, cobriam a cabeça, porque isso era sinal de autoridade, sinal de que elas estavam sob a autoridade de alguém, de um homem, do seu marido, do seu pai. Tá? Então, a questão que eu quero refletir aqui é: se o princípio geral dessa passagem é este, que as mulheres devem ter um sinal de autoridade, de que são submissas aos seus maridos, aos seus pais, mas hoje, no nosso tempo, no nosso contexto, não é o cobrir a cabeça que comunica essa mensagem, a pergunta é: o que no nosso tempo comunica a mensagem de que a mulher ela é submissa ao seu marido, que ela tem alguém como autoridade sobre ela, que é o seu cabeça? Essa é uma pergunta genuína, né? Não é uma pergunta só retórica, não. É para a gente pensar. O que na nossa cultura comunica isso? Eu não teria um palpite imediato agora para apresentar, né? Mas eu penso que algumas coisas, por exemplo, mulheres que tomam a palavra enquanto seus maridos estão falando. Particularmente eu vejo nisso um sinal de que ela não é submissa ao seu marido, quando ela interrompe o seu marido. Particularmente eu vejo assim, é a minha percepção. Em relação à fala também, quando a mulher sempre se projeta nos contextos sociais, no momento do dia a dia, de comunhão com outras pessoas e tal, quando ela se evidencia mais naquele contexto social do que o seu marido. Seja por meio da fala, ela fala muito, ela se expõe muito, ou seja por meio da roupa, se destacando às vezes em relação a outras mulheres, isso denota que ela não está sob a autoridade do seu marido. Essa é a minha percepção pessoal, posso estar equivocado, se um teólogo tiver ouvindo isso pode falar, não, você está viajando, não tem problema. Mas essa é a minha percepção. Eu não consigo encontrar um elemento visual, como naquele tempo era, a questão de cobrir a cabeça, como um sinal de autoridade. Alguma coisa tão clara como era naqueles dias. Eu penso que hoje está mais vinculado à fala, à atitude da mulher em relação ao convívio social e à roupa também. Eu penso que a roupa, em geral, traz também, comunica muita coisa. Então, essa é a minha percepção, talvez alguém pense diferente. Agora, versículo 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Então veja, ele elogiou aqui no versículo 2, aqui eu elogio, porque em tudo vocês lembram de mim, em relação às tradições e tal. Ele está elogiando em relação ao véu. Aquela igreja continua usando o véu que ele tinha orientado. Olha, as mulheres precisam usar o véu como sinal de autoridade, de que elas estão sob o cabeça, sob a autoridade do seu marido, etc, etc. Ele está elogiando a igreja nesse ponto. Agora o que ele vai dizer, ele diz, não posso elogiá-los a respeito disso. Disso o quê? Vamos ler. Mas nisto, que agora prescrevo, não posso elogiá-los porque vocês
se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade. Então, qual que é o problema? Existem divisões. Versículo 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então, tem até a sua importância haverem partidos, porque aqueles que são aprovados acabam se destacando. Versículo 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Agora ele está falou da divisão e está falando, olha, quando vocês se reúnem, que naquela que deveria ser a celebração da comunhão do povo de Deus, a expressão mais alta, mais significativa desse amor entre os irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, vocês fazem errado. Por quê? Quem chega primeiro come a sua própria ceia, sem pensar nos outros. Os que chegam depois ficam com fome, enquanto os que chegaram antes ficam embriagados de tanto beber o vinho, porque a celebração da ceia do Senhor sempre foi com vinho de verdade, sem dificuldade em relação a isso daí. Nenhuma dificuldade. Tá? O problema é o quê? O problema é o embriagar-se com vinho, é o excesso do vinho. O vinho em si, a bebida em si, na quantidade adequada, não há problema algum. Então ele está dizendo isso, olha, vocês erram, vocês não percebem o corpo, vocês estão ignorando o corpo ao fazerem assim. Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Ou seja, a refeição que se compartilha na ceia do Senhor não é para matar a fome, não é aquele banquete que a gente se aproveita mesmo. Não é isso. A ceia do Senhor tem outra finalidade. Não é encher a barriga, mas é celebrar a comunhão com simplicidade e com profundidade de significado. E aí ele dá as instruções sobre como fazer a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então ele dá as instruções, como deve ser. Deve ser lembrado ali o momento em que Jesus instituiu a ceia, a maneira como ele fez, como isso simboliza a nova aliança no sangue de Cristo. E como toda essa celebração também é uma memória a respeito dele, mas é também um anúncio de que ele vai voltar. Então tem todo um significado a ceia do Senhor. Não é uma mera refeição em que a gente chega para encher a barriga. Por isso ele diz aqui no versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é tomar o cálice, comer o pão e beber o cálice indignamente, neste contexto todo? É fazê-lo de modo despreocupado, de modo irreverente, sem a percepção correta do que significa
toda essa celebração. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ele tá dando orientações, olha, não pode ser de forma indigna, você tem que se preparar, você tem que entender o que está acontecendo. Você não pode fazer de qualquer maneira. Você deve se autoexaminar e assim comer o pão e beber o cálice. Ou seja, não há no próprio adorador, aquele que está ali adorando a Deus na participação da ceia, não há nele autonomia para dizer eu vou me abster destes elementos porque eu briguei com a minha esposa, porque eu briguei com o meu marido, porque eu xinguei, porque aconteceu tal coisa. Não. O autoexame é para a gente olhar para a gente mesmo, se arrepender e comer, e beber, e participar efetivamente. Se abster disso não é a melhor opção. A melhor opção é se autoexaminar e se arrepender e mudar o comportamento e assim comer e beber o cálice. E ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? Não é discernir, entender o corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo, mas é entender o corpo espiritual, o que é a igreja. Quem come e bebe, participa ali, sem entender essa comunhão, sem entender o que significa essa família espiritual, come e bebe juízo para si. Ou seja, é melhor que não coma. Se alguém está participando sem compreender a magnitude do que é a igreja, é melhor não comer. É melhor não participar disso. Por isso que as igrejas, em geral, né, digo pela denominação da qual eu participo, nós nos importamos em preparar os novos convertidos para entender o que é a ceia, entender o evangelho, entender todas essas coisas, para que quando participarem o façam de modo digno, de modo correto, discernindo todo esse contexto e possam então receber a bênção do Senhor, porque os sacramentos, como é a Santa Ceia, é um meio de graça, um meio pelo qual Deus abençoa o seu povo. Versículo 30. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Muitos fracos, doentes e dormem. Por quê? Por causa disso tudo. Porque não discernem o corpo, não entendem a igreja. São fracos, precisam ser sempre cuidados, sempre tem que se dar leitinho. Ele diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se cada um olhasse para o seu próprio comportamento e analisasse o que faz, não seria necessário que outros o julgassem. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Né? Quando nós nos julgamos a nós mesmos, ou quando alguém nos julga, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, olha aqui, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Olha só, muitas igrejas têm o hábito de distribuir o pão, e aí, depois que todos estão com o pão na mão, bom, agora vamos comer, e comem todos ao mesmo tempo. No sentido de obedecer a esse princípio aqui, de esperar uns pelos outros. Aí depois distribui o cálice, e aí todos com o cálice na mão, 1, 2, 3 e vai. Aí toma o cálice. Veja que qual que é o princípio por detrás de tudo isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a ceia do Senhor, ela não é para a gente encher a barriga, ou seja, tem que ter o suficiente para todo mundo. Aqui nós celebramos a comunhão do corpo de Cristo. Então, deve-se esperar uns pelos outros, você não pode se antecipar. Tem um momento certo, né?
Então, quando eu ministro a ceia, na igreja onde eu sou pastor, nós distribuímos e as pessoas já podem ir comendo e bebendo sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque tem para todos. Não há nenhuma superstição, entendeu? Em relação a isso. Temos que comer ao mesmo tempo, temos que beber ao mesmo tempo. Isso é um simbolismo desnecessário. Por quê? Porque tem o suficiente para todos. O problema que Paulo está tratando é que eles faziam a sua refeição ali na hora, comiam muito e não sobrava para os outros. No nosso contexto hoje, nas nossas igrejas, tem um pãozinho para cada um, tem o cálicezinho para cada um. Então não tem essa necessidade, mas as igrejas que fazem assim, de esperar, também não há nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ok? Bom, assim termina a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser. Vamos fazer a marcação.